A gente vai ver agora um VT sobre o burnout digital, se pode gerar depressão. Eu quero conversar sobre isso com o Dr. Júlio. Veja só. O uso excessivo de redes sociais e tecnologia pode levar a problemas de saúde mental, incluindo depressão. O Instituto Delete, vinculado à Faculdade de Psiquiatria da UFRJ, realizou um estudo e constatou aumento nas histórias de problemas de saúde mental relacionados ao uso excessivo de celular e redes sociais. Muitas pessoas compartilham apenas aspectos positivos de suas vidas nas redes, contribuindo muitas vezes para inseguranças e baixa autoestima. O estudo também aponta que o uso prolongado de computadores e celulares pode levar ao estresse e até mesmo à compulsão. Especialistas recomendam o uso consciente da tecnologia, incluindo pausas regulares, exercícios físicos e terapia para superar a dependência. Então, a questão pode gerar outros distúrbios, né, da pessoa? É bem comum, padre. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em uma única, né? Até o raciocínio médico da gente de diagnosticar isso. Mas muitas vezes essas doenças de saúde mental, elas vêm juntas. Então, por exemplo, o senhor vai entender, burnout digital que a gente está falando. Claro que uma pessoa que tem uma tendência, ou que já teve, ou que teve um diagnóstico de transtorno de ansiedade, Sim, vai ter uma tendência maior a ter. Uma paciente que tem depressão, imagine a pessoa tem um transtorno depressivo, ainda está passando essa pressão no trabalho, ela vai ter. Então, as doenças de saúde mental, os transtornos mentais, eles costumam ser somados. Então, por exemplo, que a gente citou ansiedade e depressão, no vídeo também colocou, né? Ansiedade e depressão, às vezes, andam juntos. Então, é comum o paciente ter transtorno de ansiedade e também ter transtorno depressivo. Tanto que as medicações, muitas delas servem para as duas coisas por isso. Olha que interessante. E de repente, isso pode ser essa coisa da tela, do digital, pode ser um gatilho para que a pessoa, de repente, desencadeie uma coisa que de repente já estava até controlada. É muito comum, porque o que acontece, né? Todas essas doenças que a gente falou, uma das coisas que mais acontece, tanto transtorno depressivo e ansiedade às vezes acontece, numa determinada fase, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, ela começa a ter o isolamento social. Então ela fica mais em casa, tem um problema do autocuidado, não costuma se arrumar, uma série de coisas, não tem vontade de fazer as coisas, às vezes até perde emprego. E ela vai para onde? Para a rede social. E parece que na rede social é tudo somado, o problema dela até se piora por causa disso. Na verdade, a rede social é um mundo irreal. Com certeza. É um mundo fabricado, né? E de muita cobrança e competição, né? Perfeito. De competição. Isso é ruim para a pessoa que de repente... E é uma coisa difícil que é aquilo que o senhor está falando, né? Veio tanta coisa boa, né? Telemedicina, né? Tanta informação que você tem, como o canal de vocês aqui que tem lá no YouTube, a pessoa, a hora que quiser, ela assiste. Pode voltar, né? Pode voltar, né? O contato, ver a vida do senhor, aí manda mensagem, né? Tem muita coisa boa, né? Só que aí você tem que fazer isso de forma ponderada, porque o aspecto negativo da rede social também é muito forte. Porque a rede social é uma empresa. Como empresa, sim, ela ganha dinheiro quanto mais tempo você tiver nela. Ela quer o seu tempo na frente dela. Ela quer o seu tempo na frente dela. Eu estava lendo uma reportagem esse dia, o tempo virou hoje um bem negociável. Com certeza. O tempo, então, o que é as redes sociais? Facebook, Instagram, o que ela quer de você? Ela quer o seu tempo. Quer o seu tempo. É o seu tempo. Então, por quê? Porque ela vende o seu tempo para um produto, vende o seu tempo para outra. É o tempo que ela quer. E todo mundo que está na rede social está sujeito a essas regras, né? Então, tem o canal do YouTube. Você fica estudando, você às vezes fica com medo, né? Porque tudo que ela faz, assim, você tem que envolver uma história na outra para a pessoa não sair da sua rede social. E aí, se não sai da sua rede social, ela impulsiona mais sua rede social. É verdade. E aí você vai ter que trabalhar, porque é o cenário da empresa, é a regra dela, quanto você quer para o seu seguidor, para o conteúdo que você quer, ter esse tipo de conteúdo. E aí você vai se moldando, porque tem um mundo para todo mundo, né? E aí ele vai trabalhar. É uma ferramenta, mas você também é uma peça dessa ferramenta. Com certeza. Né? O doutor, mas além dessa coisa do home office que a gente viu, que fez com que a pessoa exacerbasse no trabalho digital, há ambientes de trabalho também que, de repente, pode propiciar essa coisa do burnout digital também, né? Perfeito, né? Existem alguns tipos de trabalhos que, qual o grande problema? Isso não é só a gente discutindo aqui não, nem a saúde, né? Até Ministério do Trabalho discute sobre isso, né? Porque como você vai delimitar o tempo do trabalho do trabalhador à distância? É cada mensagem de WhatsApp que ele responde, o tempo que ele pega. Então, assim, é um problema social, não é só no Brasil.
Nos Estados Unidos tem vira e mexe, tem problemas legais Isso. até por isso, né? Porque o trabalhador... Você recebeu um e-mail no final de semana, né? Perfeito, Então, o que eu digo para todo meu paciente que está passando por isso, a gente vai ter que trabalhar. Os trabalhos, eles também estão se moldando nesse novo mundo. Então, às vezes, não é nem maldade, é porque é um mundo novo, né? Então, o que eu costumo dizer, aquilo que a gente está conversando, é estabelecer regras. Então, às vezes, você trabalha e você diz assim, ó, eu consigo responder os WhatsApps da empresa e tal, até tal horário. Isso. Tá tudo ok? É legal isso? E às vezes a própria pessoa, que ela tem um ritmo diferente, né? Ela vai concentrar aquelas mensagens para você e seu trabalho vai funcionar legal. O mais difícil que eu noto nos pacientes, a maioria, como tem essa hierarquia de poder do trabalho, a pessoa fica sem graça de falar. Isso. E eu costumo... Ou talvez medo de perder emprego. Medo de perder o emprego. E eu costumo brincar com o meu paciente. Eu falo, nosso cérebro, para vocês entenderem, é que nem um computador. Se você abrir um monte de coisa, uma hora vai travar. E só o Ctrl Alt Del para parar tudo. Então, ou você fala, ou você vai ter um problema muito mais sério depois, com consequências no próprio trabalho. E tem uma outra agravante hoje, porque hoje nós temos os chamados nômades digitais, que você pode estar em qualquer parte do mundo e trabalhar numa empresa, né? Você pode estar, de repente, na Europa, trabalhando aqui para uma empresa do Brasil, ou aqui no Brasil, trabalhando para uma empresa na Austrália. E aí entra aquela questão, você não tem mais o tempo, porque nós estamos trabalhando com vários fusos horários. Perfeito. Então, você está trabalhando numa empresa na Austrália, está trabalhando de madrugada aqui. Esse é um perigo também. Com certeza. E os feedbacks, eles vêm em horários diferentes, né? Só que o que é estranho das pessoas entenderem, e você tem que entender isso, é um mundo novo. Então, como o mundo é novo, regras vão ser criadas novas também. Então, o mais importante que eu digo é o seguinte, o que é que você tem que pensar? O seu tempo do sono é essencial, que o senhor fala tanto aqui, né? Então, são 8 horas. 8 horas. 7, 8 horas, algumas pessoas são, mas o senhor é menos, né? Eu sou menos. Eu sou menos também. São 5, 6 horas, não sou exemplo também. não, né? Eu também não sou. Mas eu tento ter um tempinho quando tem, eu descanso. Mas tem que dormir. Tem que dormir. E não é porque que a gente faz tá certo, né? Tá errado, né? O ideal era ser melhor. Então, assim, óbvio que cada pessoa tem o seu ritmo, mas é o ideal você ter o seu tempo de trabalho também, você tem que ter válvulas de escape de tempo de lazer. Seu dia tem que ser composto por isso. Dizem que né, doutor? O dia tem 24 horas. Seria 8 horas de sono, 8 horas de lazer e 8 horas de trabalho. Seria o ideal, né? Mas 8 horas, quem faz 8 horas de lazer, né, doutor? Seria o ideal, Porque assim, quando a gente fala lazer, às vezes tem a questão do transporte, né? Tanta coisa que a gente lazer pega é você pegar um livro, ler, eu sempre vejo lazer como não ter a obrigação de fazer nada naquele momento. Esse é lazer, né? E o nosso cérebro, ele precisa, né? Tanto o lazer como o sono, ele faz melhorar a memória, ele faz melhorar a questão da própria produtividade, né? Então a pessoa pensa o sono como um tempo perdido, mas na verdade não. Não. É um tempo que vai otimizar e consolidar as memórias de tudo que você fez. Última pergunta que eu vou fazer, Luísa, peraí, cadê a Luísa? Ó, caso a pessoa não tenha como reverter esse desgaste, esse esgotamento, às vezes com essas dicas e tal, ela precisa de um acompanhamento médico? Precisa de ajuda. Quando envolve burnout digital, eu brinco com o paciente. Eu falo assim, você trocaria 10 anos de sua vida, um ano de sua vida, por $1 milhão? A pessoa não trocaria. Então, o mais valioso da nossa vida é o tempo e a saúde. Então, não adianta nada você postergar resolver um problema com burnout, com medo de perder o emprego, porque você vai perder o emprego, você vai perder sua saúde, você pode até levar consequências físicas. Então, burnout é uma doença caracterizada no CID como qualquer outra. É uma doença ocupacional e se você está com essas sensações, você já ligou o sinal de alerta. Se você não fizer nada, você vai ter consequências importantes. O doutor vai continuar.